Olá, pessoal, Direito Civil 4. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né, acerca das análises contratuais. Agora nós vamos analisar o vício redibitório. Nós paramos no vídeo passado, eu sugerindo que vocês lessem o artigo 440, e agora nós vamos entrar no artigo 441, que fala o conceito de vício redibitório. O legislador fala pra gente que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor. Então, o que é o vício redibitório? É um vício aí, um defeito, né, que a gente pode traduzir para defeito oculto, que vai tornar essa coisa imprópria para o uso ou vai diminuir o valor que ela recebe. É um defeito que você não consegue ver a olho nu, tá? É algo que vai tornar impropriedade para o uso. Por exemplo, você compra uma TV, aparentemente ela está intacta, liga, ela está funcionando, só que quando chega na sua casa, você não consegue conectar ela no Wi-Fi para você utilizar ela como Smart TV. Então, um defeito oculto, tá? Algo que está inerente à utilidade ali da coisa. Quando nós estamos falando de vício redibitório, ele decorre da própria coisa, que é ali o objeto verdadeiramente desejado pela parte, né? E esse adquirente, ele não toma ali conhecimento do defeito, porque esse defeito ele está oculto. Por exemplo, quem compra um quadro que apresenta fungos invisíveis ali, que após a aquisição vai fazer esse quadro mofar, né? Vai ser o que? Um vício redibitório, certo? Esses vícios redibitórios, eles vão poder ser falados em duas situações. Então, eles são cabíveis nos seguintes contratos. Contratos comutativos, que vocês já sabem, são contratos, obviamente, bilaterais e onerosos, né? São aqueles contratos onde você tem prestações certas e determinadas, tá? As partes, elas podem se antever em relação às vantagens e os sacrifícios, que geralmente são equivalentes, tá? Decorrem de uma celebração, porque envolve ali nenhum risco, tá? Ao contrário dos contratos aleatórios. Então, é o quê? Eu compro essa caneta, pago a caneta, pego a caneta, comutativo. Tem uma contraprestação certa e determinada. Você paga e usa, paga e leva, paga e, entendeu? O telefone pré-pago, você pagou, usou, pagou, usou, pagou, usou. Também podemos, então, se eu pago para usar, se eu pago essa caneta para eu levar ela, obviamente eu quero que ela esteja funcionando, intacta, perfeita, para a utilidade daquilo que eu comprei, não é assim? Porque comutativo, não tem risco, eu não estou comprando uma caneta para chegar lá em casa, adivinhar a cor, que pode ser qualquer cor, a quantidade, não. Quero uma caneta azul, daquela forma, com, né, preenchida de tinta, certinho assim. Você já tem uma previsibilidade, você tem como se antever sobre aquilo que você está adquirindo. Também é cabível vício redibitório dentro dos contratos na doação com encargo. As doações com encargo, também chamadas de doações onerosas, né? Tá lá no parágrafo único do artigo 441, o legislador fala pra gente que é aplicável à disposição do artigo também as doações onerosas. Por exemplo, quando você ganha uma casa e você tem que fazer a escritura dela. Com base nisso, você quer que a casa esteja da forma como você consegue visualizar, imagina e espera que ela seja, né? As doações com encargo, elas trazem aí essa onerosidade também para a parte que ganha o objeto. Com base nisso, podemos falar de vício redibitório dentro das doações com encargo. Então, podemos suscitar vício redibitório nos contratos comutativos e nas doações com encargo, certo? Não é incabível, nós não podemos, não é incabível, é incabível, perdão, é incabível, não é possível de se dizer, de se argumentar, né, o vício redibitório dentro dos contratos gratuitos, então doações puras e simples, não podemos falar, e nos contratos aleatórios, assim, aqueles contratos aleatórios, alea vem do latim que significa sorte. Então, são aqueles contratos onde você assume um risco do fato acontecer ou não, né? São coisas que você vai comprar, por exemplo, eu vou comprar um filhotinho aqui da cachorra que nem nasceu o filhote. Tem como eu pensar ainda se vai ser macho, se vai ser fêmea, se vai ser branco, se vai ser preto, se vai ser cinza, né? É algo ainda futuro, envolve um risco, certo? Eu estou assumindo um risco. E esse risco, ele vem aí justamente do fato desse contrato ser aleatório, conforme o artigo 458 do nosso Código Civil. Então, podemos falar em vício redibitório em contratos comutativos e doações com encargo.
Não é cabível vício redibitório em contratos gratuitos ou contratos aleatórios que envolvem um fator risco, ok? Dando sequência, então, nós temos fundamento jurídico para a existência dos vícios redibitórios da análise desse instituto dentro do princípio da garantia, né? Segundo o qual diz que todo alienante, toda aquela pessoa que vende, ele deve assegurar ao adquirente, ou seja, aquele que adquire, a título oneroso aí, o uso da coisa que por ele é adquirida e para os fins a que é destinada. Então, essa previsão legal dos vícios redibitórios, ela encontra sua justificativa jurídica na garantia contratual, né? Essa garantia, ela é tão necessária que ela chega ao ponto de impor responsabilidade ao alienante, que é aquele que vende, ainda que a coisa pereça em poder do adquirente. Então, se esse perecimento ele decorrer do vício oculto, por exemplo, eu compro um objeto de metal que já estava enferrujado, a pessoa lixou, pintou, me vendeu, pereceu, acabou. Né? Era um vício oculto que já existia no tempo da tradição, o adquirente terá o direito à compensação. Tá? Pablo Stolz, ele defende isso, o Carlos Alberto Gonçalves também, que se já existia o defeito, né, mas que ao tempo da tradição ele já existia, então eu tenho direito aí ao reembolso ao prejuízo que eu tive com essa aquisição, ok? Então, os requisitos aí para se falar em vício redibitório, organizando o caderninho, nós vamos falar aí em 6 requisitos. O primeiro requisito é contrato comutativo sobre coisas móveis e imóveis. Segundo, tem que ter ocorrido tradição da coisa, a coisa tem que já ser entregue. Terceiro, trata-se de um vício oculto. Quarto, causa uma impropriedade para o uso e a diminuição do valor. Quinto, é um direito que sofre decadência, ou seja, se não usar, vai sofrer os efeitos do tempo. Sexto, as pretensões do adquirente serão resolução do contrato ou abatimento do preço. Nós vamos estudar isso daqui agora de modo bastante profundo, tá? O que é isso? Nós vamos dizer, então, que quando nós estamos diante de um vício redibitório que causa aí impropriedade para o uso ou a diminuição do valor, o adquirente ele vai ter 2 situações aí para que ele possa escolher. A primeira é a ação redibitória para poder desfazer o negócio, então a ação redibitória para desfazer o negócio. E a segunda opção é a ação quant minoris, para fazer o abatimento do preço. Então eu posso ou permanecer com o objeto fazendo a diminuição do preço, a ação quant minoris, ou ação estimatória, também chamada, ou eu posso desfazer o negócio através da ação redibitória. Isso não é invenção doutrinária, gente, isso está no artigo 442, nós estamos seguindo aqui análisezinha de artigo, tá? A diferença vai ser a seguinte, se aí Venosa organiza isso muito bem, de maneira bastante didática dentro do livro dele, e eu vou estruturar aqui para vocês, para a gente tentar manter o nosso caderno organizado aí. Nós vamos trabalhar 5 pontos. O primeiro ponto, vocês coloquem aí, se a coisa não existe mais. Se a coisa desfez, enferrujou, desfez, o ferro todo ficou poroso e tal, acabou. Remanesce o direito, ou seja, continua tendo o direito de redibição, de desfazer o negócio, persistindo aí a responsabilidade do alienante, né, de acordo com o artigo 444. Segunda opção, se a coisa foi transformada, era uma barra de ferro, eu fiz uma escada, mas está enferrujado. Não pode o contratante ser obrigado, aquele que vendeu a barra de ferro, ser obrigado a receber agora escada, porque ele trabalha o quê? Com barra de ferro, ele não é obrigado a pegar a escada agora, se eu já fiz a transformação do objeto. Nesse caso aí, vai existir só a ação estimatória, ou a ação quant minoris, que é a possibilidade de fazer o abatimento do preço, tá? Terceira situação que o Venosa coloca pra gente. Se o alienante, né, aquele que vendeu, não conhecia o vício, ou seja, eu vendi o objeto o ferro enferrujado, mas eu não sabia, eu tinha o que em mim, gente? Se eu vendi sem saber, eu também não agi para te prejudicar, eu estava com boa fé. Então, se o alienante não conhecia o vício, automaticamente ele tinha boa fé, vai restituir o valor recebido mais as despesas do contrato. Só restitui o valor mais despesas do contrato.
Se o alienante conhecia o defeito, ou seja, eu sabia que estava enferrujado, eu dei uma lixadinha, pintei só para camuflar, para te vender, eu tinha o quê? Má fé. Se eu vendi para você com má fé, eu vou ter que restituir o valor mais perdas e danos. Então, boa fé, restitui o valor apenas mais as despesas do contrato. Má fé, restitui o valor mais as perdas e danos. E está no artigo 443, tá? Aqui a gente só organizou de modo didático. E a quinta opção, quando várias coisas são vendidas conjuntamente, você comprou vários jogos de cadeiras para o seu bar e uma está com defeito, não abre, aquelas que abrem vai estar com um problema. O defeito oculto de um objeto não autoriza a redimição de todas, desde que esses bens eles tenham uma lógica de existir de modo separado, está no artigo 503, porque alguns objetos que a gente adquire, eles realmente só fazem sentido se tiverem conjuntamente, por exemplo, uma coleção de alguma coisa, certo? Agora, se é uma coisa que pode ser individualizada, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas, isso está no nosso artigo 503. Tá? Então, dessa forma, nós temos que a ação redibitória ela é indivisível, porque ela recai sobre a totalidade do negócio, e a ação estimatória ela é divisível, porque pode ser que seja apenas sobre um objeto aí em relação a um grupo de coisas que você adquiriu, como no fato que o artigo 503 cita pra gente. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos aqui sobre a análise dos vícios redibitórios e daremos continuidade na nossa próxima videoaula. Até mais, eu me encontro à disposição de vocês, não fiquem com nenhuma dúvida, faça a leitura dos artigos, leitura do material de apoio e vamos seguir firmes e fortes aí, mantendo a nossa qualidade de ensino-aprendizagem. Um abraço!